eu tô aqui pra primeira resenha de 2018 e é pra falar do livro Vulgo Grace. Começando então as resenhas de 2018 com um livro sensacional de Margaret Atwood, mais um, sim. Vulgo Grace, como vocês devem saber, também deu uma origem à série, dessa vez da Netflix, e que estreou em novembro do ano passado, que depois eu vou falar sobre ela também aqui. Esse livro foi lançado em 1996 pela primeira vez, mas se eu não me engano ele foi escrito em 1991 pela Margaret Atwood, e no Brasil ele foi lançado primeiro pela Marco Zero em 1998 e depois pela editora Rocco em 2008, e em setembro de 2017, né, do ano passado, ele foi relançado pela editora Rocco também com esta capa aqui, Mara. Bem grandão, ele tem quase 500 páginas de história, mas ele é super fluido, a história é maravilhosa, super cativante, então a gente lê muito rápido. Seguinte, essa história aqui, ela se passa em meados do século XIX e apesar de ser um livro de ficção, ele é baseado em fatos reais, na história da Grace Marks, que eu vou contar pra vocês um pouquinho qual é aqui, mas essa mulher realmente existiu no Canadá, nos anos 1840, e a Margaret Atwood, como uma romancista maravilhosa que resolveu então passar essa história pro papel através de pesquisas. Vamos falar sobre a sinopse desse livro. Seguinte, nós temos Grace Marks, ela é uma garota de 15 anos, muito bonita, que tem uma história assim de vida um pouco trágica. Ela vem da Irlanda para o Canadá para tentar uma vida melhor com a família dela, e aí acaba que ela vira criada, né, de casas de pessoas que têm mais dinheiro, né, da nobreza, e em uma das casas que ela trabalha, em 1843, ela é acusada, junto com outro criado da casa, o James McDermott. Opa, pausa dramática para dizer que eu pronunciei o nome dele errado, e o certo é McDermott. Vocês vão ver que eu falei errado durante várias vezes no vídeo e ainda errei mais, mas tudo bem. Eles são acusados então de matar o dono da casa, o Thomas Kinnear. Ok, não me matem, mas nós temos mais uma pronúncia errada. Dessa vez não é Kinnear, e sim Kinnear. E a governanta da casa, que também era amante dele, a Nancy Montgomery. A Margaret Atwood, ela conta essa história em 1859, a partir do momento que um médico que quer falar sobre loucura, estudar pacientes, ele vai então de encontro a Grace, que no momento tá presa, trabalhando na casa do governador, um dos diretores ali da penitenciária em que ela estava, e ele vai conversando com a Grace e a Grace vai contando essa história pra gente. O que acontece então? Ela era criada, ela vai trabalhar na casa do Thomas Kinnear, ela chega lá e ela tinha uma super boa impressão assim da Nancy, mas a Nancy não era bem isso ali. E aí um belo dia ela foge com o James McDermott, eles tentam fugir, aliás, para os Estados Unidos, mas eles são pegos e são acusados pelo assassinato do Thomas Kinnear e da Nancy Montgomery, como eu já falei, e tinha só uma pessoa que poderia ali ajudar naquela história, que seria o Jamie Walsh, que era um outro menino que trabalhava lá na casa também, mas ele morava numa casa separada, então ele não estava lá no momento, e as histórias meio que não batem. Por quê? Porque o McDermott, ele fala que ela é uma víbora, que ela arquitetou tudo, que ela prometeu pra ele que eles se casariam, né, que eles eram amantes, ele estava apaixonado, por isso que ele fez tudo aquilo, enquanto ela é uma menina super doce, que tem um histórico super certinho, nunca fez nada de errado, e fala que não, que ela na verdade não fez nada, só que ela ficou com medo de contar pras pessoas, né, o que ele tinha feito, porque ele podia matá-la, afinal ela estava sozinha com ele lá na fazenda. E aí a história gira em torno então dela contando a versão, né, dela, de como ela é uma pessoa doce e tudo mais, enquanto a mídia difamou a garota, tipo, falaram várias coisas dela horríveis, e a gente fica confuso se ela realmente é uma femme fatale, uma louca, desvairada com dupla personalidade, ou se ela é essa pessoa inocente que não fez nada. E aí, como eu falei, a história se passa em 1859, né? Ela contando pro Simon Jordan, que é esse médico que tá interessado, né, na história dela. Ela já tá presa numa penitenciária, enquanto vários grupos tentam soltá-la ali, né, mandando petições, tentando provar a inocência dela, porque acreditam que ela realmente é inocente. O legal dessa história é que a Grace, ela tá o tempo todo costurando, ela costura muito bem. E ela tá contando essa história costurando. E ela gosta de fazer também coxas de retalho. Então eu achei legal a analogia no sentido de que essa história é como se a gente estivesse ali fazendo uma coxa de retalhos também, porque a gente vai juntando todas as informações, montando ali o quebra-cabeça na nossa mente e tentando descobrir, pelo amor de Deus, se essa mulher é culpada ou não. E assim, você fica muito curioso, porque ao mesmo tempo que você se apaixona por essa personagem, tudo vai mostrando aqui o que né, apareceu nos jornais e tudo, você fica, não, meu Deus, ela deve ser uma louca, porque ela deve estar mentindo. Em quem que eu acredito, pelo amor de Deus?
Então é uma história que particularmente eu achei muito gostosa de ler e que eu fiquei muito curiosa do começo até o fim e que eu me deliciei com as palavras porque a Margaret Atwood realmente escreve muito bem e o jeito da Grace é um jeito muito apaixonante. O que acontece? A Margaret Atwood, ela até escreve aqui no final, eu vou ler pra vocês, que é a seguinte: as atitudes em relação a ela refletiam a ambiguidade da época sobre a natureza das mulheres. Seria Grace um demônio feminino, um monstro sedutor, a instigadora do crime e verdadeira assassina de Nancy Montgomery, ou seria uma vítima involuntária, forçada ao silêncio pelas ameaças de McDermott e por temer pela própria vida? Em nada ajudou o fato de ela própria ter dado 3 versões diferentes do assassinato de Montgomery, ao passo que James McDermott deu 2. Então isso também era outro problema pra Grace. Então chegou uma hora que a história era uma bagunça e que assim, as pessoas já acreditavam que ela era culpada, não importava o que ela dissesse, no final das contas. E aí eu acho que ela começou a meio que desvairar mesmo. E é engraçado o que ela fala aqui, por quê? Porque realmente pra época, né, tem essa coisa das mulheres, né, serem tidas como loucas e terem surtos, né? Então a gente não sabe realmente a natureza da Grace, assim, a gente não sabe se ela é essa pessoa que a mídia tanto falou ou se ela é realmente como ela aparentava ser pra todo mundo, um doce de pessoa. O que eu achei legal também, que eu anotei aqui, é que em uma entrevista a Margaret Atwood, ela fala o seguinte: para alguns da mídia, tá, que falava sobre a Grace, ela tinha olhos azuis, para outros olhos castanhos, para alguns era ruiva, para outros morena. Isso é que é impressionante. E havia questão política. Para os conservadores, ela era culpada, para os reformadores, inocente. Então, olha que engraçado, tipo, até nisso tem uma divisão política, né? Na decisão do que a pessoa era, se ela era culpada ou inocente. Bizarro, né? Então esse livro é basicamente a gente acompanhando ali a jornada, o que aconteceu com ela até ela chegar ao momento do assassinato e pra gente chegar na verdade, né, sobre a culpa dela, se ela tem culpa no cartório ou não. Como foi a adaptação do livro, quão fiel é, se a série é boa de fato, né? Eu já tô assistindo, então se vocês quiserem ir assistindo também pra acompanhar, na semana que vem sai aqui no canal, ok? E o engraçado é que os direitos autorais desse livro foram vendidos já, ó, lá atrás, em 1998 pra Hollywood. Inclusive, a Margaret Atwood fala que ela vendeu pra companhia da Judy Foster, a Egg Productions, e nunca foi produzido. E aí, então, a Netflix, o ano passado, soltou em novembro a série. Então, no vídeo da série eu vou falar um pouquinho melhor, vou dar uns spoilers, provavelmente, né, pra poder contar ali sobre a adaptação. E me contem, gente, o que vocês acham? Vocês leram esse livro, têm curiosidade de ler, assistiram a série só? Me contem tudo, porque essa mulher é muito maravilhosa! Margaret Atwood. Gente, ela tem a Ordem do Canadá, que é a coisa mais alta que você pode receber naquele país, sério. Então é isso, minha gente. Primeira resenha de 2018. Falei que não ia abandonar os livros e não vou mesmo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like aqui no vídeo, não esquece. Me segue aí também nas redes sociais. E compartilha se você gostou, pro canal crescer mais, por favor. Um beijo e até a próxima.